Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Cheguei Lá do Gran Cursos Online e hoje a gente vai conversar com Caio César Santos Santana, que passou em terceiro lugar no concurso para o cargo de técnico do Seguro Social, do INSS. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Seja muito bem-vindo, Caio, tudo bem? Tudo ótimo, agradeço que aí por essa oportunidade, né, em participar. E vamos ver no que vai dar, né? Espero poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Que bom, Caio. Vamos começar com uma pergunta que a gente gosta de fazer sempre aqui, para que as pessoas conheçam um pouco da sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, a sua experiência com os estudos, até você decidir fazer um concurso e passar, né? Então, minha formação, na verdade, era a única formação exigida para o concurso, né, que era o ensino médio. Eu já tinha feito faculdade uma vez, mas só que eu achei que não era bem o caminho que eu queria, eu achei um caminho muito longo, digamos, um padrão de vida que eu queria ter. E aí eu estava procurando oportunidades, né? E aí me surgiu essa oportunidade, eu nunca tinha ouvido falar em concurso público, na verdade, até que uma colega de trabalho minha me falou concurso público. Aí eu falei, não, eu sou muito novo. Ele falou, não, com 18 anos já pode fazer. Aí eu falei, então eu vou nessa, né? E aí eu vi que tinha o concurso do INSS e caí dentro, na verdade. Então eu estava fazendo faculdade, cancelei minha matrícula só para poder estudar para o concurso. Eu também trabalhava e eu pedi as contas lá só para poder estudar também. Agora, Caio, você tem quantos anos? Você é novinho, né? Isso, né? Isso mesmo. Eu tenho 21 apenas. Está com 19 anos. Você está com 19 anos? 19 anos. Ah, então você é bem novinho, então você foi esperto. Você falou, primeiro eu vou garantir ali, né, um trabalho estável, depois eu penso na faculdade, foi isso? Por esse caminho mesmo. Estava vendo, é porque eu fiz o ensino médio por supletivo, né? E aí eu acabei me atrasando um pouco, tal, por problemas pessoais, eu fiz por supletivo, né? E aí eu vi os meus colegas lá entrando na faculdade, tal, o pessoal no terceiro semestre, quarto semestre, eu falando, caramba, eu tô muito atrasado. Seguia, tipo, achar um caminho mais curto, né, para, sei lá, tentar alcançar pelo menos o pessoal da minha época, né, que terminou comigo lá no ensino médio. E aí, poxa, encontrei esse caminho que é o concurso público, né? E vem cá, conta pra gente, você é natural de que cidade? Itabunense aqui, né, na Itabuna, Bahia. Ela é uma cidade próxima de Ilhéus. Ilhéus é bem conhecida, na verdade, é uma cidade litorânea, né, e tal. E foi para cá que eu fiz concurso mesmo também. Ah, e hoje você mora nessa cidade? Você mora na cidade onde você nasceu? Exatamente. Ah, que bacana! E vai conseguir trabalhar aí? Mais ou menos, né? Na verdade, o concurso do INSS, recentemente, ele alterou as regras, né? Ele faz assim, você faz o concurso para uma gerência executiva, que é uma agência que comanda agências de previdência social pequenas, né? Que ficam em pequenas cidades. Faz para grandes agências, que no caso, a gente tem aqui uma agência aqui em Itabuna, uma agência executiva. Então, eu passei para cá, mas eu vou ficar em Ubaitaba, que é uma cidade próxima daqui, 1 hora só de viagem. Eu poderia até morar aqui, continuar morando aqui, terminar a minha vida aqui, se eu quisesse. Mas só que essa semana mesmo eu decidi que eu vou morar lá em Ubaitaba para ficar mais perto do trabalho. Mas se eu quisesse... Bacana, mas é pertinho daí, não é pertinho da família? Minha família também mora aqui em Itabuna, então é bem próximo. Tá certo. Agora fala um pouquinho pra gente sobre esse concurso que você fez. Conta pra gente toda essa história. Você decidiu fazer o concurso e aí como é que foi essa preparação? É uma história, e que história, na verdade, né? Como eu falei, eu fiquei sabendo de concurso público, né, por uma colega minha, e aí eu fui pesquisar um pouquinho a respeito e tal, e aí eu vi que tinham vários assuntos lá para estudar, e eu falei, caramba, eu nunca vi assunto aqui, direito constitucional, direito administrativo,
Que é isso, entendeu? Eu sei um pouquinho de direito básico, direitos humanos, coisa do tipo, que a gente vê às vezes no colégio, mas não sabia nada. E aí, pesquisando, e descobri que o concurso do INSS era bastante concorrido, muito concorrido. E eu falei, rapaz, eu quero isso. Eu não sei, eu acho que eu gosto de desafio. Deve ser isso. Mas eu acabei descobrindo que, na verdade, não era apenas concorrido, era o mais concorrido concurso público para ensino médio do Brasil. Assim, eu acabei me jogando, porque, como eu falei, eu queria ter uma oportunidade, né? Eu achei essa oportunidade aí, eu queria um caminho mais curto. Tinha outros concursos também que eu poderia ter feito, como o da DPU, né, Defensoria Pública da União e tal, que foi ano passado. Foi ano passado, foi no início de 2015, não lembro agora. Eu poderia ter feito vários concursos federais, municipais também. Tem um pessoal que eu conheci aqui que fez concurso municipal e tal. Mas eu acabei focando tanto no INSS, eu gostei tanto das matérias que iriam para o INSS, principalmente de previdenciário, que eu acabei me focando completamente. Não consegui pensar em outro concurso, na verdade, né? E eu estudei durante 1 ano e meio, desde dezembro de 2014. Desde dezembro de 2014. É só INSS, INSS, INSS. Meus amigos, inclusive, alguns até ficaram irritados já de tanto que eu falo de INSS, porque praticamente foi a minha vida, né? Como eu falei, saí do trabalho e saí da faculdade só para estudar para isso. Então, não vivi outra coisa além desse concurso público. Faz parte, né, Caio? Quando você viu assim que você caiu de paraquedas num concurso super concorrido, você ali tinha acabado de sair do ensino médio, né? Concluiu o ensino médio, ia começar ainda a universidade, e aí você se depara com esse desafio. Realmente exige dedicação, né, Caio? Como é que foi essa sua preparação? Quantas horas de estudo por dia? Como que foi? Conta pra gente os detalhes, assim, dessa sua trajetória até conseguir passar no concurso público. Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar, na verdade, porque eu vi um vídeo, o primeiro vídeo que eu vi, primeiro de todos que eu vi, foi um vídeo de um professor chamado Carlos Mendonça, que é o professor de vocês. E aí eu me apaixonei. Carlos Mendonça, ele explica de uma forma muito didática, uma forma muito interativa, e quando ele explicou de primeira, assim, eu falei, caramba, esse aqui, né? Como eu falei agora, são muitos assuntos, né, direito administrativo, previdenciário, constitucional e tal, eu nunca tinha ouvido falar, só que da forma que ele ensinou, eu falei, poxa, dá para eu aprender, né? Depois eu fui ver que era muito mais coisa, mas tudo bem, a gente foi pegando com o tempo. Eu comecei estudando 1 ou 2 horas por dia, tranquilo, sabe, sem muita pressa, porque ainda não havia uma previsão assim do edital. Isso foi em dezembro de 2014. Quando chegou em fevereiro de 2015, aí o pessoal começou a falar, não, o edital do INSS vai sair lá para maio. Aí eu comecei a estudar um pouco mais, e aí eu já comecei meus preparativos, perdi as contas lá do trabalho, né? E aí eu já tinha saído da faculdade nesse tempo, e eu comecei a pegar umas 3 horas e tal. Quando chegou, não saiu o edital, e eu continuei a estudar. E aí, mais tarde, quando chegou mais ou menos em junho, eu comecei a dar aulas. Amigas minhas que também estavam estudando. Porque, como eu falei, eu me apaixonei tanto por Você estava dando aula para os seus concorrentes? É um pecado isso, né? Não, mas eu queria muito que essas duas amigas minhas passassem, né? Que elas estavam estudando comigo e elas foram colegas minhas de colégio e tal. E como era, poxa, eram 6 vagas. Eu precisava de uma, né? Por que eu não vou ajudar? E elas me ajudaram, na verdade, né? Na verdade, a gente se ajudou pra caramba, óbvio, né? Mas elas me ajudaram pra caramba com essas aulas. E aí a gente foi estudando tal. Depois de dar aula de direito previdenciário, acabei dando aula de direito administrativo, constitucional também. Então, eu comecei a dar aula, assim, de umas matérias que eu sabia, né? É óbvio que eu não ia ensinar algo que eu não sabia. Então, eu só ensinava aquilo que eu já estava bem aprofundado, certo? Isso o edital não tinha saído ainda, né? E estava com a previsão lá para maio.
Mais tarde, quando chegou em aproximadamente outubro, novembro, que eu conheci uma outra garota que estudava em outro lugar, que aí eu comecei a dar aula para ela também, que era uma prima de uma outra amiga minha que estava estudando para esse concurso. Eu dava aula para ela pelo Skype, entendeu? E a gente se falava pelo Skype assim, ela acabou virando uma grande amiga minha, né? Converso com ela até hoje e tal. E eu costumo dizer para ela que ela foi o grande motivo de eu ter passado no INSS, porque com ela eu cheguei a estudar mais de 10 horas por dia, entendeu? Caramba! Ou seja, você passou de um aprendiz, É, assim, que caiu de paraquedas para estudar no concurso, para estudar para um concurso público, a professor. por aí, a gente tenta, né, na verdade. Então, foram quase, eu acho que foram as 10 horas de aula, porque lá na reta final, próximo já da prova, a gente pegava pela manhã, pegava pela tarde e à noite também. Isso em matérias alternadas, sempre estudando as específicas, que é direito previdenciário, e o regime jurídico único dos servidores da União, né, que é a Lei 8.112. Né? E aí, além dessas 10 horas de aula, eu ainda estudava um pouco, depois que eu terminava de dar a última aula para ela, eu estudava um pouco, tá? Pelo GRAN também, para que eu pudesse ensinar no outro dia, certo? Então, na verdade, eu aprendia e depois eu passava para ela, mas enquanto eu passava, era óbvio que eu aprendia pra caramba, né? Porque eu acho que uma das melhores formas de aprender Você é estava ensinando. reforçando o seu conhecimento ali dos assuntos, né? Exatamente. Você acaba fazendo com que o assunto entre em sua cabeça e você consegue fluir, sabe? Você consegue explicar o que você aprendeu de forma suave, de forma interativa. E quando você explica, eu costumo dizer assim, quando você explica de forma bem simples, bem suave, é porque você realmente entendeu aquele assunto. Então, quando sempre, inclusive, era até um pensamento, uma forma que eu fazia, né, para estudar. Depois que eu aprendi um assunto, eu tentava dar uma aula mental, sabe? Na minha mente, sim, eu tentava dar uma aula. Como eu explicaria esse assunto? Na verdade, foi até uma das estratégias para mim estudar para esse concurso. Que bacana, a gente já conversou com muitas pessoas aqui, né, que foram aprovadas, contaram suas histórias, mas é a primeira vez, Caio, que alguém me diz que ajudou os concorrentes. É a primeira vez, Caio, que dava aula para os concorrentes. Então, assim, a gente sempre fala aqui também o que cada um fez, que técnicas que cada um usou, né, que estratégia. Então, essa foi uma das suas estratégias? Quais foram as outras? Essa foi a minha principal estratégia, devo dizer, né? Agora, a minha outra estratégia, além dessa aula mental e as aulas que eu dava para eu vou dizer concorrentes, eram concorrentes, mas amigos também, né, amigas e tal. A outra estratégia era que eu costumava juntar as matérias de forma que elas meio que se completassem. Por exemplo, se eu estudasse direito constitucional em um dia, à tarde ou no outro dia, a depender de como é que eu iria estudar, eu estudava uma matéria que tinha tudo a ver com direito constitucional ou que se relacionasse muito. E geralmente era direito administrativo. Por quê? Porque o artigo 37 da Constituição fala muito sobre direito administrativo. É praticamente direito administrativo, certo? Então, eu acabava juntando. E aí, depois, no outro dia, era direito administrativo, eu botava a Lei 812, que também tem um pouquinho a ver com o direito administrativo. E aí, depois da Lei 812, eu ia botando outras matérias. Mas, não tem nada a ver com nenhuma, por exemplo, raciocínio lógico, por exemplo, informática, ou português. São matérias à parte, né, que você tem que estudar ali e não tem outras matérias que as completam. Nesse caso aí, eu acabava colocando elas com a matéria que eu mais gostava, que é direito previdenciário, certo? Então, eu estudava dessa maneira e eu acabava que, quando chegava a noite, eu acabava que animado para o outro dia, sabe? Eu acho que esse é um dos grandes problemas dos concurseiros, porque eles não ficam animados para o que vão estudar no outro dia. E isso me deixava animado, porque pela manhã eu podia ter uma aula que eu não gostasse, por exemplo, sei lá, português. Eu não me dou com português, não me dou de nenhuma maneira, entendeu?
sou horrível em gramática, por exemplo. E aí eu estudava gramática um pouquinho, poxa, beleza. Eu estudei um pouco, né? Mas à tarde eu vou logo pegar direito previdenciário. Massa, gosto de direito previdenciário pra caramba. E aí eu vou dormir, poxa, amanhã tem mais, sabe? E essa eu acho que foi uma das minhas principais estratégias. E por último, mas não menos importante, é algo que eu acho que os concurseiros esquecem demais, que é apenas focar nos estudos, sabe? A galera acaba se focando tanto nos estudos que acaba passando, sei lá, 14 horas diárias estudando de si mesmo, certo? Então, tem muita gente que não faz exercício físico, coisas do tipo. E isso é muito importante. Tem gente que não dorme direito, tem gente que não dorme 8 horas por dia, etc, etc, sabe? Eu mesmo fazia jiu-jitsu direto, que é a minha atividade física, certo? E eu sempre dormia 8 horas por dia. Até porque não adianta nada você estudar pra caramba, mas se você não dormir bem, se você não cuidar do seu corpo. É isso que eu ia te perguntar. Como é que ficava aí a questão da vida social, dos amigos, da família? Como é que você administrava tudo isso com os estudos? A vida social, assim, entre aspas, um aspas bem grandes, né? Porque, assim, a minha vida social na época se resumia a realmente atividade física e entre os intervalos de aula eu acabava ali falando um pouquinho com a galera no WhatsApp ou no Facebook, certo? E aos finais de semana, principalmente no domingo, eu costumava sair com alguma pessoa, sei lá, um amigo, uma amiga, sempre para relaxar a cabeça. Eu nunca deixei de fazer isso, na verdade. Eu só deixei de fazer isso quando estava pertinho da prova, ali faltando 2 semanas. Eu estava colado nos estudos mesmo, e aí acabou a vida social para mim, certo? Não tem jeito, não dá para abusar mesmo, né? Assim, da vida social e tudo. Tem que ter foco, tem que focar nos estudos, apesar de precisar também de ter um momento ou outro de descontração, né? Exatamente. Agora sim, tem que balancear, né? Você não pode se focar totalmente nos estudos, mas ao mesmo tempo você não pode viver apenas de vida social na balada, né? Aí não dá certo, né, Caio? não dá. Não tem milagre, né? Não dá para curtir e deixar os estudos de lado e querer passar, né? Aí eu costumava dizer, minha, né, a que eu dava aula, que ela precisava largar algumas coisas que ela fazia, né? Muitas coisas que ela costumava fazer eram desnecessárias. Eu falei, poxa, para de fazer isso, entendeu? E vamos estudar, ou então tira uma hora aí que você está fazendo, esse tipo de coisa aí, e faz alguma atividade física, faz uma corrida, algo do gênero, entendeu? Porque aí vai melhorar pra caramba. Se você quer realmente passar, faça isso. Agora, se você está tentando, vai se jogar assim no concurso de qualquer jeito, aí beleza, vai do jeito que você está querendo, né? Agora, como é que foi, assim, você disse que nas 2 semanas que antecederam ali já na reta final para a prova, você mudou um pouquinho de estratégia, né? Então, qual a dica que você dá para quem está estudando, para quem está buscando esse mesmo objetivo? Aí, nos dias que antecedem, tem que ter uma atenção especial? Você fez alguma coisa especial? Fiz. Uma das coisas que eu fiz foi o seguinte: eu uso óculos, como você está vendo, né? E eu tenho um pouco de problema assim para ficar olhando para a tela durante muito tempo, né? Então eu sempre tenho que descansar. E aí, como é que eu vou fazer questões, por exemplo? Então, o que eu fiz? Eu acabei comprando uma impressora, mas não é impressora qualquer, uma impressora que imprime, sei lá, durante um ano com um cartucho só, entendeu? E parece besteira, mas só que é muito importante isso, porque você vai imprimir todas as questões ali e você fica ali no seu canto, na cama, tal, fazendo as questões tranquilo. E eu acabei fazendo isso. No último mês, que foi quando eu peguei pesado, nas últimas 2 semanas antes da prova, foi quando eu peguei pesadão. No último mês eu já estava no gás completamente, né? A gente fala aqui na Bahia assim, no gás, quando a pessoa está, né? E eu acabei imprimindo mais de 14 mil questões para responder. Isso porque são questões de acesso, né? Porque são
sentenças. Se fosse DFCC, FGV, eu acredito que daria em torno de umas 6 mil questões, mais ou menos, se fossem transformadas. E eu fiz essas 14 mil questões, de todas as matérias, né? Agora, eu fiz isso por quê? Porque eu não queria ser surpreendido. Essa que é a questão. Eu estudava muito dessa maneira assim, eu pegava assim, direito administrativo. Ouvia o que o professor falava, Emerson Caetano, caramba, Emerson Caetano, ele dava uma aula completa sobre o assunto, assim, e eu ficava, poxa, o cara falou tudo sobre o assunto, não é possível. Aí eu ia responder alguma questão, e eu falava, poxa, isso aqui ele falou, mas, poxa, a questão falou de uma forma diferente, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu respondia a questão, poxa, às vezes eu errava, às vezes eu acertava, mas depois eu ia para a internet e pesquisava lá rapidinho, né, para saber o que ia dar. E eu fiz isso com quase todas as 14 mil questões, justamente para não ser surpreendido. Ou seja, você suou, né, Caio? Não foi fácil, não, né? Demais, demais. É doido. Mas vale a pena, posso dizer com certeza. Com certeza. Agora, quanto tempo? É uma dúvida sempre dos concurseiros. Quanto tempo você se dedicou às matérias específicas? Então, as matérias específicas, como eu disse, eu comecei a estudar pelas específicas. Tem muita gente que fala que isso é errado, né? Que na verdade você tem que começar pelas básicas para depois ir pelas específicas. Só que o argumento das pessoas que falam isso, começar pelas básicas, você vai estar preparado para todo tipo de concurso. Por exemplo, raciocínio lógico cai em todo concurso, informática, português, geralmente administrativo e constitucional também, que eram básicas do INSS. Mas eu comecei pelo caminho contrário. Eu comecei estudando por direito previdenciário e o regime jurídico único. Não. Na verdade, eu agradeço a mim mesmo do passado por isso, porque foi o que me fez passar, de fato. Acredito o seguinte, que depende muito do concurso que você está fazendo. O INSS, onde no ano passado foram cobrados 70 questões de específicas e 50 de básicas, poxa, você não pode deixar as específicas em último plano ou deixar assim, depois eu vou estudar. Certo? Você tem que se manter sempre atualizado. Principalmente no caso de direito previdenciário, que é uma matéria que está sempre mudando, sempre mudando. Para ter uma ideia, em 2015, eu estudei um artigo que fala sobre dependentes, e esse mesmo artigo, ele foi alterado 3 ou 4 vezes no mesmo ano. Entendeu? No mesmo ano, 3 ou 4 vezes. Quer dizer, se você não tiver antenado com as específicas, você se quebra, né? Mas eu acredito muito que depende do concurso, né? Para o INSS precisa bastante. Mas para alguns outros concursos, eu acho que dá para você equilibrar mais, tá? Dá para você equilibrar sim. O INSS exige muito, mas outros dá para equilibrar. Então, além de você estar estudando ali o conteúdo, né, que já existia e tudo, você tinha que estar ligado nas mudanças, nas alterações, né? Com certeza. Então, eu sempre estava ali, inclusive, eu sempre deixava nos meus favoritos, que era uma das dicas que eu dava para a galera que eu ensinava, né? Para deixar nos favoritos, ali abaixo, favorito do navegador, sempre algum site de notícias. Eu usava o site da Globo, mas podia usar qualquer um, sabe? Sempre o site de notícias para ficar sempre antenado, porque é muito importante isso, né? Às vezes, sei lá, vai cair, pode até cair alguma questão interpretativa que fale sobre um assunto recente, e aí você fala, o que é isso? Quer dizer, você não está sabendo o que está acontecendo no Brasil, né? Então, eu acho que é muito importante se manter antenado com as notícias. Tem que estar ligado, né, Caio? E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como que o Gran Cursos Online ajudou você aí nessa caminhada, em alcançar esse objetivo, esse sonho? Como ajudou? Na verdade, o Gran me fez passar, né? Não tem outras palavras. Se não fosse Carlos Mendonça, eu não teria gostado de direito previdenciário. Se não fosse Emerson Caetano, eu não teria gostado de direito administrativo. Se não fosse Luciano Dutra, eu não teria gostado de direito constitucional. Eu tive vários professores, certo? Eu fiz 5 cursos diferentes, mas apenas o Gran Cursos me fez, assim, apaixonar-me pelas matérias, né? Todos os outros cursos, eu olhava assim e falava, poxa, tá faltando alguma coisa. E aí, quando eu cheguei no Gran Cursos, eu vi aquela plataforma,
toda interativa lá para você, sei lá, você analisar qual a aula que você vai querer ter, qual a matéria que você vai estudar hoje e tal, de forma muito interativa, muito tranquila, me fez apaixonar pelo concurso, né? Não tem outras palavras. Tanto é que foi o meu primeiro curso e o último também. Então, sem o grana não teria passado, não. Tá certo. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Mas eu concordo com você que nós temos aqui profissionais maravilhosos que causam esse encantamento aí, né? Que você teve e que te ajudou e que a gente fica muito feliz por isso, muito satisfeito mesmo com a sua conquista. Agora, qual que foi o diferencial para você obter uma boa colocação no concurso? O que você acha assim que foi a cereja do bolo? A cereja do bolo. Rapaz, eu acho que o que me fez ter uma boa colocação, como você disse, eu fiquei em terceiro, né? E foram 8.400 pessoas que fizeram aqui o concurso, aqui na cidade, né? Porque foram 1 milhão no Brasil inteiro. Bateu recorde, inclusive, né? Eu acredito que foi a forma como eu estudei em relação à persistência, sabe? Eu encontrei muita gente, nessa caminhada de 1 ano e meio, eu encontrei muita gente que começava a estudar e parava, estudar um pouquinho e parava, estudar um pouquinho e parava. Ou então tinha gente que estudou muito lá no início e depois, perto da prova, parou. E, como eu costumo dizer às pessoas, concurso público não é apenas estudo, concurso público é uma aventura. E se você não está disposto a encarar essa aventura do início ao fim, você vai acabar se perdendo ali no meio do caminho, né? Então, para mim foi isso. Eu, inclusive, a gente tem um grupo dos aprovados daqui da cidade, né, da gerência executiva daqui da cidade. A gente encontrou todo mundo e tal. Eu já conheci, inclusive, quatro dos aprovados tal. A gente conversou tal. E todos eles disseram a mesma coisa, que estudaram durante muito tempo, mas de forma persistente, certo? A primeira colocada, acredito que foi a única exceção, entre aspas, que ela é advogada em direito previdenciário, né? Aí já foi um plus, assim, para ela, né? Foi um pouco mais tranquilo, mas ela estudou as básicas de forma muito persistente. Tanto é que ela ficou em primeiro colocado. Até porque ela tirou 103 pontos e as específicas foram 70. Então, ela com certeza estudou muitas básicas, né? E de forma persistente. Eu acredito que essa que foi a cereja do bolo, minha persistência mesmo. Tem que ter determinação, né, Caio? Não adianta, sem determinação não funciona, né? Agora, vamos falar de emoção. Como é que foi ver o nome na lista? Rapaz, eu tava aqui nesse mesmo quarto e aí falaram, vai sair o resultado. Vixe, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí o site do CESP começou a cair, porque tinha muita gente acessando. Deveria ter, sei lá, deveria ter umas 300 mil pessoas acessando, no mínimo, né? E pior ainda, eles botaram o resultado logo de noite, onde o pessoal já está em casa. Se fosse à tarde, pessoal, muita gente estaria no trabalho, aí daria para ver mais tranquilo, entendeu? Mas não, botaram logo à noite. E aí todo mundo vendo o site caindo, e eu tentando falar com um colega meu que também tinha feito, falando, velho, vê se você consegue ver minha nota aí e tal. E aí ele, rapaz, tá caindo aqui também. E depois ele finalmente conseguiu ver, ele viu primeiro do que eu. E eu falei, velho, não fala minha nota não, peraí, vamos com calma, vamos lá, rapidinho. Aí ele falou, rapaz, eu acho que você passou. Aí eu falei, não diga um negócio desse não. E aí eu consegui. Que emoção! Nessa hora o coração já estava quase na boca. Pois é. E aí eu vi minha nota. E quando eu vi, foram 102 pontos. E eu já sabia que para a prova da CESP era mais ou menos necessário 95 para você garantir de vez que você passou. Estudar no pouco da CESP, eu já sabia disso. E eu falando, caramba, 102 pontos? Eu acho que eu passei, realmente. Mas a CESP ainda deu mais emoção em tudo isso, porque a CESP resolveu colocar, a partir de 36 pontos, todo mundo assim, numa lista gigante, gigante, gigante. Quer dizer, não tinha uma classificação. E aí a gente ficou sem saber, e agora? Quem são os primeiros colocados? Foi aí que a gente encontrou um programa que colocava todo mundo em ordem classificatória. Meu colega, esse mesmo colega, encontrou.
E aí ele colocou lá em ordem classificatória, e aí ele me enviou. Quando ele me enviou, ele falou, parabéns, você passou, e eu falei, ah! E Papai, aí, como dizem aí na Bahia, papai, aí já era festa. e aí eu saí abraçando o pessoal. Minha mãe não estava aqui na hora, minha mãe estava na igreja. Aí eu saí com o meu cachorro, fui passear, porque senão eu ia ficar pulando aqui pela casa de emoção. E aí quando eu cheguei lá na praça, minha mãe estava voltando e eu falei, mãe, adivinha quem passou? Ela falou, quem? Eu falei, eu. Aí ela me abraçou e foi meu pai também e tal. E minha mãe começou a falar com os vizinhos que eu tinha passado. E foi uma festa terrível, Ah, alegria. Maria! Todo mundo já estava sabendo na noite mesmo. E no outro dia, inclusive, o pessoal chegava aqui, que minha mãe vende algumas coisas, né? E aí o pessoal chegava aqui e me parabenizava. E eu falava, oxe, pelo quê? Eu nem sabia, né? Mas minha mãe já tinha contado para todo mundo. Acho que já botou na rádio já. Estava orgulhosa. Caio ficou famoso, né? Não tanto, mas meu círculo social, digamos que aumentou um pouquinho. E o que foi mais difícil nessa sua trajetória, Caio? Você já falou aí de várias coisas, já deu várias dicas para todo mundo, já falou o que você fez, já foi professor. E o que foi difícil? Se você pudesse dizer assim para as pessoas que tentam também isso, o que foi mais complicado para você? Caramba, eu acho que o que é mais complicado é a mesma coisa que me fez passar. Eu diria que foi a mesma coisa que me fez passar, que é a persistência. Eu acho que não é fácil você estudar durante tanto tempo, certo? E sem se cansar. Eu acho que pouca gente consegue fazer isso. Inclusive, como eu disse, eu conheci muita gente que desiste no meio do caminho. E eu diria que realmente essa é a parte mais difícil. Como eu disse, eu estudei durante 1 ano e meio, mas eu encontrei gente que estudou durante 2 anos e meio, encontrei gente que estudava 4 anos, desde o último concurso lá de 2012. O cara não parou de estudar e, infelizmente, esse mesmo cara não passou. Mas ele não passou, depois eu conversei com ele, ele não passou, porque ele me disse que ele estudava dia sim, dia não, deu mês sim. Então, não. Ou seja, a mesma coisa que pode te fazer passar é a mesma coisa que pode te fazer perder também, que é a persistência. Em minha visão, certo? Isso, eu sou concurseiro de primeira viagem, eu não posso falar em nome de todos os concurseiros do Brasil, né? Então, em minha experiência, pelo menos, para mim, é você se manter ali no caminho durante tanto tempo. Não desviar o foco, né, Caio? Isso que é importante, né? Que foi difícil para você manter ali na linha sem olhar para o lado, né? Sem olhar para o lado. Inclusive, eu lembro sempre, quando se fala em foco, eu lembro sempre, inclusive, até de um versículo da Bíblia que fala, olhando firmemente para o autor e consumidor da nossa fé, Jesus. Olhando firmemente, sabe? Não parar de olhar, nunca desviar o olhar, sabe? Então, eu acho que esse versículo serve tanto para evangélicos, quanto para não evangélicos também, quando se fala em foco, né? Tá certo. Agora nós já falamos do Caio, que era um menino recém-saído do ensino médio, feito por meio do supletivo, caiu de paraquedas, estudando para concurso público, achou que não ia dar conta, era muita coisa, de repente meteu as caras, foi lá, fez com determinação, foco, passou. E agora vamos falar do Caio que vem aí para frente. Qual que é a sua expectativa aí para o futuro, Caio? Você vai ficar lá no INSS? Não vai fazer mesmo faculdade? Como é que é? Conta aí para a gente um pouquinho das suas expectativas agora que você já pode respirar aliviado, já, né? Vai se tornar um servidor público, né? Estabilidade ali, garantida. Conta para a gente aí dos seus planos para o futuro. Então, meus planos do futuro, um deles você acabou de falar, que é a estabilidade. Para mim, o foco principal agora é passar esses 3 anos, né, para eu conseguir a estabilidade aí. E aí, quando eu conseguir a estabilidade, eu vou poder me focar em outros concursos.
eu não quero me focar em outros concursos agora, porque, primeiro, eu não acho que eu vou conseguir um cargo melhor do que o que eu já estou no âmbito federal, tá? Nacional. Quando eu digo federal nacional, porque existem alguns federais que são específicos para alguns estados, como, por exemplo, da Anvisa, que é só para Brasília. Né? Da Anvisa paga mais, mas do INSS para o Brasil todo é o melhor. E eu cheguei lá no INSS e do primeiro dia, um dos assessores de lá, né, um cara que está assessorando a galera lá, que é técnico lá também, muito antigo, ele falou, você pode virar chefe da cidade lá para onde eu tô indo, da agência para onde eu tô indo. Ui, mal chegou e Caio já tá dominando. Eu cheguei agora, aí ele me explicou, porque lá não tem chefe. E o cara que tá lá, os caras que estão lá, não querem ser chefes, porque assumem um tanto de responsabilidade. Só que ele me falou, olha, não vai ser difícil, não é difícil você ser chefe, é só você ter um pouco de responsabilidade aqui e ali. Eu falei, poxa, eu não tô com medo disso não. Na verdade, eu não cheguei ansioso lá, eu cheguei super tranquilo. Eu até me surpreendi, porque eu pensava que ia ficar tremendo, mas não, eu tô super tranquilo. Principalmente porque quando eu vejo os servidores habilitando benefícios, né, para o pessoal, eu vejo o que eu estudei. Então, eu fico muito assim, poxa, eu vi isso aqui, então eu sei como funciona. Agora, é só transformar o que eu estudei para a área da informática, que são os sistemas lá que a galera usa. Né? Então, é bem simples. Agora, depois da estabilidade, meu plano é realmente fazer outro concurso para ensino superior. Provavelmente analista aí, né? Receita Federal, Polícia Federal, tem vários aqui que eu imagino. Mas, por enquanto, não quero pensar nisso, não. Vou entrar na faculdade e ficar uns 4 anos, mais ou menos, e depois eu vejo o que eu faço. E já escolheu o curso que você vai fazer de graduação? Não, não, na verdade, não. Eu estava pensando em direito, só que direito são 5 anos e, como eu falei, eu quero sempre, eu acho que o caminho mais curto, não sei porquê, eu não sei, minha vida é assim, né? Não que seja o caminho mais preguiçoso, né? Não é um caminho mais preguiçoso, é um caminho que você vai pegar a oportunidade que aparece pela frente. Né? Para mim é assim que funciona. Se a oportunidade apareceu ali na sua frente, vai e pegue, não espere. Tá? E aí eu estou pensando em fazer ou um curso de tecnólogo que dura entre 2 a 3 anos, que é rápido também. Ou então eu posso fazer qualquer AD, ou se me der na telha, eu faço algum curso aí de, sei lá, se der eu faço direito, se não der, faço outro qualquer, não tem problema não. Tá certo, essa coisa do jovem. Você é muito jovenzinho ainda, quer tudo para ontem, né, Caio? Mas É, aos poucos você vai amadurecendo essa ideia e vai fazer a escolha certa com certeza. Bom, a gente fica sempre muito feliz de contar histórias como a sua, né, aqui para todo mundo conhecer um pouquinho da sua experiência, aprender um pouquinho com você, né, para também conseguir realizar esse sonho que você tão jovem conseguiu conquistar, conseguiu realizar. Né? A gente fica muito feliz, agradece imensamente você dividir isso com a gente, porque é importante para todo mundo, né? Conhecer essas experiências, é uma forma de motivar, né? De mostrar que não tem obstáculo que não possa ser superado, né? Então, a gente agradece muito a sua participação e eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo e que estão aí lutando, né, por essa conquista, para chegar lá assim como você chegou. eu acho que a mensagem que eu posso dizer é que, de acordo com você vai estudando, você vai percebendo, como eu falei, que é uma aventura, certo? E sendo uma aventura, você vai ter que estar preparado para todas as adversidades que vierem a surgir na sua frente, tá? Porém, toda adversidade tem uma solução, certo? Toda adversidade tem uma solução. E sendo assim, você tem que imaginar sempre que, tendo toda a diversidade uma solução, você pode sempre ir um passo à frente, tá?
sendo que você consegue sempre um passo à frente, por que não você vai conseguir, por que você não poderia chegar no seu objetivo, né? Afinal, eu escutava muito uma coisa quando eu era menor. Eu sou jovem ainda, mas quando era um pouco menor ainda, eu escutava sempre que toda maratona começa com o primeiro passo. Toda maratona começa com o primeiro passo. Então, se você está disposto a entrar nesse mundo que é o concurso público, ou não apenas o concurso público, né? OAB, Enem, todo tipo de desafio, né? Que envolve uma prova, comece. Simplesmente comece, tá? Não deixe para depois. E você, que já está no meio, caminhando, como eu disse também, o que me fez passar foi a persistência. Então não pare, porque uma hora vai chegar. Como o pessoal diz, concurso público é uma fila que sempre anda, né? E uma hora vai chegar a sua vez. Eu dei sorte de estar no início da fila, porque foi o primeiro concurso que eu fiz, né? Mas para você que vai começar agora, você também pode estar no início da fila. E para você que já está caminhando, certamente sua vez vai chegar. É só uma questão de persistência. Tá certo, Caio. Muito obrigada pela sua participação. Desejo todo sucesso aí para você, que você consiga seguir firme nessa caminhada, brilhando, fazendo o melhor que você pode pela sociedade, né? Porque o servidor público, ele trabalha para a sociedade. Então, que você possa fazer esse serviço de forma brilhante. Muito obrigada, viu? E o nosso Cheguei Lá de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o nosso querido Caio César Santos Santana, lá de Itabuína, na Bahia, que passou em terceiro lugar para o cargo de técnico do Seguro Social, do INSS. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o nosso próximo Cheguei Lá. Tchau!